crianças, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos fazer a atividade complementar da unidade 5. Isso mesmo, lá na página, vocês vão abrir lá na página 241, tá? E nós vamos fazer as atividades. Prestem bastante atenção que a tia vai fazer a explicação, a leitura da atividade com vocês, depois vocês vão desenvolver, tá bom? Número 1. Desenhe o que as expressões indicam em cada item. Então, na letra A, você vai desenhar um animal muito grande, um animal enorme. Um animal muito grande e um animal enorme é a mesma coisa? Tem o mesmo sentido ou tem sentido diferente, sentido contrário? E você vai pensar e vai fazer o desenho. Na página 242, a letra B, você vai desenhar um lápis fino e um lápis grosso. Aí você vai pensar, um lápis grosso é igual a um lápis fino ou são diferentes? Tem o mesmo sentido ou não? Letra C, um fio longo e um fio comprido. Um fio longo tem o mesmo sentido que um fio comprido? Você pensa e faz o desenho, certo? Número 2. No exercício anterior, você desenhou sinônimos ou antônimos. Na letra A. Na letra A, falava para você desenhar um animal muito grande e um animal enorme. Você vai pensar, isso aqui é antônimo ou é sinônimo? Se você desenhou antônimos, você vai escrever lá. Ou se você desenhou sinônimos, você também vai escrever lá na letra A. Na letra B, lápis fino, lápis grosso. Grosso e fino são sinônimos ou antônimos? E na letra C, você desenhou um fio longo e um fio comprido. Isso se refere a sinônimo ou a antônimo? Você vai escrever na letra A, na letra B e na letra C, de acordo com o desenho que você fez. Número 3. Use as sílabas a seguir para formar 3 palavras com C e 3 com si. Então, você vai usar a sílaba C, vai procurar aqui, ó, as sílabas que combinam para formar palavras que contêm palavras que contenham a sílaba C e vão formar 3 palavras. Com a sílaba si, vocês vão procurar outras sílabas que combinam para formar outras palavras e vão formar mais 3 palavras, certo? E vão escrevê-las aqui, ó, nessas linhas. Número 4, escolha as palavras adequadas para completar o texto e atribuir sentido a ele. Então, você vai ler o textinho e vai, olha só, encaixar a palavra que dê sentido ao que está escrito, tá? Não é simplesmente completar, você tem que ver se tem sentido, certo? Você vai usar a palavra que você acredita que dê sentido ao texto. Depois, na número 5, você vai reescrever o texto. Como vocês não estão com o caderno, vocês vão usar uma folha A4, tá? E vão reescrever esse texto. Só que, olha só, vocês vão reescrever o texto usando a outra palavra que você não utilizou para completar. Então, se aqui, por exemplo, você usou vivi uma aventura muito emocionante, na hora que você for reescrever, você vai escrever vivi uma aventura muito entediante. Então, se você usou uma palavra para completar, você usará a outra na hora de reescrever o texto, na folha A4, certo? Número 6. Reescreva as frases a seguir utilizando sinônimos das palavras marcadas. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado.
Então, faça as adaptações se for preciso, né? Se precisar de fazer alguma adaptação na frase para a outra palavra que você escolheu dar certo, aí você pode fazer essas adaptações. Letra A. Os dinossauros habitaram a Terra em tempos passados. Qual outra palavra que nós podemos substituir a palavra passado? Sem mudar o sentido, com o mesmo sentido. Letra B. Os dinossauros habitavam o ar, a terra e as águas. Que outra palavra vocês podem colocar no lugar de habitavam? Vocês vão pensar, vão usar o sinônimo de habitavam e vão reescrever a frase aqui, mudando a palavra que está destacada. Letra C. Cientistas dizem que um meteoro atingiu a Terra e provocou a extinção desses animais gigantes. Então, olha só, temos a palavra cientista e temos a palavra gigantes. Vocês vão substituir as duas palavras por sinônimos, reescrevendo a frase sem alterar o sentido da frase. Letra D. Eu adoraria ver um dinossauro em carne e osso. Então, a palavra adoraria, né? Você vai substituir ela por um sinônimo. Qual outra palavra que tem o mesmo sentido de adoraria? Número 7. Encontre e circule no caça-palavras os sinônimos das palavras. Os sinônimos das palavras. Sinônimos, como nós já falamos, sinônimos são palavras que possuem o mesmo sentido, o mesmo significado. Olha só, você vai pensar, qual outra palavra que tem o mesmo significado de aroma? Aí você vai procurar aqui, ó, dentro do caça-palavras. Dentro do caça-palavras tem sinônimos de fim, de esperto, de correto, de depois, residir e de ancião. E vocês vão encontrar aqui no caça-palavras, certo? Façam com bastante capricho, com bastante atenção, tá certo? Um grande beijo!